Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui de novo no canal da OnMotos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma curiosidade sobre como funciona o piloto automático, mas não como os vídeos que a gente já fez. A gente não vai mostrar para vocês o funcionamento no Throttle Up, a gente vai falar sobre essa função, como que ela funciona na maioria dos carros e também a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens que utilizar esse tipo de função vai trazer para você. Lembre que se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever aqui para ajudar o nosso trabalho. Também deixa aquele like aqui no vídeo que a gente vai trazer mais informação para vocês. Então pessoal, a gente vai começar falando um pouco sobre como que funciona o piloto automático. E vocês estão vendo que eu não estou aqui com nenhum Throttle Up na minha mão, porque a gente não vai mostrar a função funcionando especificamente nele. A gente quer falar sobre como que isso funciona em qualquer veículo e o que a gente consegue trazer de vantagens no momento que a gente está dirigindo e durante as nossas viagens. Bom, eu sei que a maioria de vocês entende como funciona o piloto automático. Você sabe que o piloto automático, ele significa que o carro vai manter uma velocidade. Mas o que eu quero explicar para vocês é o que a central do carro utiliza para fazer esse tipo de controle de velocidade. Normalmente a gente tem alguns sensores envolvidos e dentre eles a gente pode falar do pedal do acelerador, a velocidade que as rodas estão girando e também a borboleta eletrônica do carro. É claro que tem muito mais coisa envolvida nisso, né? Mas eu vou focar nesses 3 pontos que são os mais importantes, né? É o que vai gerar todo o contexto para que vocês entendam como que funciona. A velocidade da roda é uma coisa muito simples, né? A gente utiliza para saber a que velocidade nós estamos andando. O pedal do acelerador é utilizado justamente para que o carro possa entender quando que ele está colocando o desejo de acelerar, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem. Então ele precisa estar toda hora olhando para esse tipo de sensor. E a borboleta eletrônica vai ser o nosso principal atuador. É a partir dela que a gente vai fazer com que o motor acelere para ganhar velocidade, para manter a velocidade, ou às vezes a gente vai precisar que essa borboleta seja fechada para que o motor não desenvolva nenhum tipo de potência quando a gente vai, por exemplo, numa descida. E sobre a borboleta eletrônica, né, pessoal? Para quem não entende o que é a borboleta eletrônica, ela é um dispositivo que é colocado na entrada de ar do motor, né? O motor funciona com ar e combustível, e ela justamente regula a quantidade de ar que pode passar pela admissão e acabar entrando dentro do cilindro do motor. Como a gente utiliza uma mistura ar-combustível, justamente quanto mais ar a gente tiver entrando dentro do cilindro, maior vai ser a potência. E é a partir desse dispositivo que todo o funcionamento do motor ele é regulado. Então, quando a gente aperta no acelerador, hoje em dia os carros têm acelerador eletrônico, inclusive, esses modelos são os que de fato são compatíveis com o Throttle Up, a gente está informando para o veículo, para a central eletrônica do carro, qual que é o nosso desejo e a partir de todas as outras condições, sensores e de outros atuadores, ele vai aplicar uma certa abertura nessa borboleta eletrônica para que o carro possa desenvolver velocidade, possa andar na cidade ou na estrada de uma maneira econômica e eficiente, entregando a potência que o motorista deseja e também focando o máximo possível na economia. Então agora que a gente já entendeu como que é o funcionamento da borboleta eletrônica, a gente pode já imaginar como é que o veículo faz para manter essa velocidade. Obviamente, quando a gente está numa estrada plana, né, então o pessoal vai pegar, fazer uma viagem, vai para a praia, visitar um parente, está na estrada plana, essa borboleta ela tende a manter uma posição fixa. Então a gente vai estar desenvolvendo mais ou menos uma mesma potência ao longo do trajeto, né? Caso a gente pegue uma subida, o que o veículo vai ter que fazer? Ele vai primeiro olhar lá para a velocidade que ele está lendo das rodas, né, com a velocidade que as rodas estão girando, e vai ter que perceber que essa velocidade ela começou a diminuir um pouquinho, e a partir disso ele vai ter que aplicar um pouquinho mais de carga no motor. Como é que ele faz isso? Justamente pela borboleta eletrônica, ele vai abrir um pouquinho mais, vai permitir que passe um pouco mais de ar para dentro do motor. Isso vai desenvolver um pouco mais de potência e vai conseguir acelerar ou manter a velocidade do veículo durante a subida. Vale lembrar que alguns veículos mais novos, inclusive, eles olham até para a inclinação do veículo, já para antecipar esse efeito, né, de perda de velocidade e já aplicar um pouquinho mais de aceleração para fazer com que isso seja o mais suave possível. E a partir do momento que a gente pega uma descida, dependendo da inclinação que a gente está andando com o carro, é possível que ela seja forte o suficiente para que a ação da gravidade, por si só, já consiga manter a velocidade do carro ou às vezes até acelerar.
Então, nesse momento, o que a gente precisa? A gente vai estar, que eu digo carro, né? O carro vai estar olhando ali para a velocidade da roda, para a inclinação, toda aquela coisa, e ele vai perceber que a velocidade está aumentando daquele alvo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a abertura da borboleta, vai deixar que passe menos ar para dentro do motor, inclusive até podendo fechar ela, tá? Onde a gente vai aproveitar o freio motor para tentar manter a velocidade do veículo. Então é dessa forma que a gente também consegue controlar a velocidade nas descidas. É óbvio que dependendo do piloto automático, e que é o caso do Throttle Up, quando a gente está numa descida muito íngreme, é possível que a própria ação da velocidade acabe acelerando o carro e mesmo utilizando o freio motor, não seja possível manter essa velocidade. Nesse caso seja muito íngreme e realmente precisa ser uma descida muito forte, é possível que o motorista tenha que dar um toquezinho no freio para segurar essa velocidade para o carro não ganhar muita velocidade. Alguns veículos modernos, normalmente o importado, eles já têm atuação no pedal do freio, então eles conseguem automaticamente manter essa velocidade sem precisar da ação do motorista. E agora que a gente já entendeu como que funciona, como que o carro entende o funcionamento do piloto automático e aplica isso na prática, a gente vai falar um pouquinho das vantagens de utilizar esse tipo de função, seja num carro que tem essa função original ou também no Throttle Up. A primeira vantagem que a gente vai comentar e que acredito que para um número muito grande de pessoas seja a principal é a questão da economia. Então, quando a gente está andando na estrada, sempre tem aquela questão, a gente sabe que o motor a combustão ele é mais econômico andando na estrada, andando numa condição constante, muitas vezes perto da faixa de eficiência, faixa de maior torque, e acaba nos entregando uma maior economia de combustível. Como é que a gente consegue avaliar por que o piloto automático ele é melhor nesse sentido? E isso é uma coisa que as montadoras conseguiram, inclusive, resolver um pouquinho no momento que eles adotaram a borboleta eletrônica, que é o fato de como, no momento que a gente está dirigindo e está com o nosso pé no acelerador, muitas vezes, por mais que a gente pense que está mantendo o pé na mesma posição, até por desníveis da rua ou tentando manter a velocidade, nós temos uma oscilação que do ponto de vista de um motor é muito grande no acelerador. E o que isso causa? Isso causa pequenas acelerações desnecessárias seguidas de desacelerações para tentar manter a velocidade. É aquela coisa, quando a gente está na estrada e quer manter, por exemplo, 100, 110 km por hora, e daqui a pouco a gente percebe que foi a 115, 120, vou tirar o pé, não quero tomar uma multa. O carro vai desacelerar, daí eu vou segurar ali de novo no 100, 110, daqui a pouco eu deixei cair para 90. Então toda essa dinâmica que acontece acaba gastando mais combustível. A gente poderia entrar nos tópicos um pouquinho mais técnicos, e inclusive se vocês quiserem, deixe os comentários aqui se vocês têm interesse que a gente fale sobre uns tópicos um pouco mais técnicos. Quando a gente está falando dessas oscilações de acelerador, a gente poderia estar falando em injeção rápida de combustível, uma parte um pouco mais dinâmica dentro do motor, né? A gente tem todo esse know-how da indústria automotiva. Se vocês quiserem um pouquinho mais de conhecimento técnico, mais aprofundado do ponto de vista da engenharia, deixe os comentários aqui que a gente vai produzir conteúdo para vocês também. Mas então, como a gente tem essas oscilações pelo motorista, né, no momento que a gente está andando, o próprio peso da perna enquanto a gente está viajando, né, a oscilação do asfalto faz com que ocorram essas pequenas acelerações desnecessárias. Quando a gente tem a atuação acontecendo direto pelo veículo ou também pelo Throttle Up, quando esses equipamentos estão colocando a quantidade necessária de aceleração, normalmente isso não muda, né? Claro que se a gente tiver uma subida vai acelerar um pouquinho mais e tal, mas é só para manter a velocidade. Então a gente tira esse efeito humano, né, dessa condução em estrada, e isso acaba trazendo uma grande economia de combustível. Só o fato de a gente manter uma condição constante, e para quem não sabe, falando em motores de combustão interna, quando a gente tem uma condição, quando a gente está trabalhando numa condição constante, a gente consegue ter a maior eficiência. Então tem várias estratégias também na injeção eletrônica que acaba puxando para a gente trabalhar mais no lado de maior eficiência, que seria entregando a potência necessária para entregar a velocidade com o máximo de economia possível, justamente porque a gente não tem essa variação desnecessária no pedal do acelerador. E agora falando um pouquinho do conforto. Falando assim parece um pouco óbvio, mas a gente sabe que, principalmente para quem nunca teve a experiência de utilizar o piloto automático, talvez não seja tão claro a vantagem que a gente tem em não precisar manter o acelerador pressionado para manter a velocidade. Eu já comentei quando a gente estava falando de economia de combustível que muitas vezes a gente precisa daquela tensão no pedal do acelerador para
não passar muito da velocidade, não deixar cair muito, tentar manter o mais estável possível. E isso acaba trazendo bastante atenção do condutor e também criando um cansaço excessivo, né? Então é aquela sensação de quando a gente faz uma viagem longa e chega muito cansado, e às vezes a gente mal se mexeu, a gente simplesmente guiou o carro, mas mesmo assim chega com uma sensação de cansaço, porque a gente está colocando muita atenção. Não é um cansaço físico, mas é um cansaço mental de ter que conduzir, estar atento ao entorno, enfim, e ter que manter essa velocidade, estar sempre cuidando, sempre olhando pro velocímetro, ficar preocupado com multa, ficar cuidando de todo esse tipo de coisa. Influencia bastante. Então o conforto para quem está utilizando é muito grande, porque a gente consegue ter, e daí eu já vou puxar um pouquinho para outra vantagem que eu quero falar para vocês, que é a questão da segurança. A gente consegue dividir essa tensão que a gente não precisa colocar no pedal do acelerador para cuidar da velocidade, a gente consegue dividir essa tensão em várias outras coisas. A gente pode aumentar muito mais o nosso foco, a nossa atenção na estrada, e a gente também pode dar atenção para as pessoas que estão andando junto com a gente, para aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente está fazendo uma viagem junto, e a gente consegue ter toda uma interação diferente. A gente sabe que sempre tem conversa, tem aquela coisa, e às vezes o motorista precisa estar muito focado em algumas coisas e nem sempre consegue participar desses momentos. E são momentos que inclusive podem fazer a viagem passar mais rápido, uma viagem mais tranquila. Então a gente consegue aumentar o foco tanto na estrada e também consegue dar atenção para esses momentos que são importantes. E mais uma coisa que eu queria comentar com vocês, galera, é o seguinte: muitos clientes têm nos reportado que uma das principais vantagens que eles estão sentindo é a questão do conforto físico, porque tem muita gente que começou a usar o piloto automático, acabou reportando que a questão de dor no pé, dor nas costas, é uma coisa que muda muito para eles depois de uma viagem longa. Inclusive, evita que aconteça esse tipo de coisa que vocês estão vendo ali, que o nosso querido amigo Pedrotti estava andando aqui o Leonardo Pedrotti estava andando aqui no nosso simulador, não tinha o Throttle Up instalado e acabou tendo um problema aqui na condução, né? Então a gente consegue evitar esse tipo de problema também. Mas falando sério, galera, realmente essa é uma questão que a gente tem escutado bastante, inclusive a gente tem atendido um público PCD bem grande, né? Que acaba trazendo muita facilidade, né? Mais do que a gente às vezes imagina quando a gente pensa no piloto automático. Então, conforto mental, né? Essa questão do cansaço, e também o conforto físico, evita dores no pé, nas costas, a parte de postura também ajuda bastante em relação a isso. Então, pessoal, muito obrigado para quem esteve conosco até agora no vídeo. E eu também queria saber de vocês, com qual dessas vantagens vocês se identificaram mais? Tem alguma que eu não falei aqui? Quem sabe deixa nos comentários e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso em próximos vídeos. Tem mais conteúdo vindo a respeito de piloto automático e das outras funções do Throttle Up, então fiquem ligados aqui no nosso canal. Reforçando, deem o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, isso vai ajudar a gente vai poder trocar uma ideia com vocês, entender o que vocês pensam sobre o equipamento, sobre as funções e também trazer mais conhecimento para todo mundo. Valeu e um abraço!